Olá, muito boa tarde. O meu nome é Cristina Gomes e cá estou hoje para mais um tema, para mais uma reflexão, para mais uma resposta a algo que me solicitaram sobre o qual eu falasse neste vídeo. Acho que hoje vamos ter aqui uns ruídos de base no vídeo. Agora que comecei a fazer o vídeo, percebi-me que havia aqui alguns ruídos no exterior, mas como eu sou apologista de que devemos fazer o que sentimos que devemos fazer, independentemente do que esteja a acontecer à nossa volta, cá está, vai ser aqui um desafio para este vídeo, mas ok, acredito que não irá causar assim tanta interferência quanto isso. Bom, avancemos então para o tema. Neste vídeo eu venho responder a uma das questões que me foi colocada, deixem-me só ver aqui o nome, pela Sara Raquel Loureiro. Então a Sara pediu que eu falasse sobre como ultrapassar emoções que nos sufocam, medo, culpa, rancores. Curioso que quando eu estava agora ali a ver a listagem assim de questões, chamou-me a atenção este ultrapassar. É sempre tão curioso, isto aqui não é para a Sara, é para todos nós refletirmos sobre isto. Aliás, todos estes vídeos eu faço-os impelidos pela questão que foi colocada por alguém, mas os temas que eu seleciono são temas que eu sinto que podem ser de facto úteis para todos nós fazermos esta reflexão. Então, esta questão do ultrapassar é curioso como tantas vezes nos surge esta ideia, desta necessidade de ultrapassarmos algo. E eu queria começar aqui por dizer que é algo que eu tenho reforçado já em vários vídeos, esta ideia da importância de, antes de pensarmos em ultrapassar o que quer que seja, nos predispormos a pararmos, entrar em contato com essa emoção e percebermos porque é que estamos a sentir o que estamos a sentir, ok? Então aqui, quando a Sara nos fala em medo, culpa, rancores, antes de eu dar aqui algumas sugestões práticas de como ultrapassar isto, eu diria que o mais importante, mais até talvez do que o ultrapassar, seja entender de facto o que é que esta emoção no concreto nos está a querer dizer naquele momento, porque se sentimos medo é por alguma razão, sentimos culpa, sentimos rancores, tudo isto tem uma razão de ser. E às vezes o que nós fazemos é querermos passar à frente ou querermos pôr aquilo debaixo do tapete. E às vezes até temos a sensação de que passa, mas mais cedo ou mais tarde, mais dia menos dia, acaba por surgir novamente aquela emoção e muitas vezes acaba por surgir com uma intensidade ainda maior, precisamente porque nós estamos a querer fazer de conta que ela não está lá, ou estamos a querer seguir em frente e pô-la debaixo do tapete. Então, esta ideia de, antes de mais, antes de nos querermos livrar do que quer que seja, percebermos o que é que aquilo está ali a manifestar-nos, ok? Então, esta questão, por exemplo, do medo, será que estamos a precisar de confiar mais em nós? Será que estamos a precisar de confiar mais na vida? Será que estamos a precisar de nos entregar mais e de nos render ao próprio processo? Será que estamos a precisar de ativar recursos até que nem nos lembramos ou que muitas vezes nem sequer sabemos que temos? Porque muitas vezes, perante uma situação desafiante, é que nós vamos descobrir em nós forças que nem imaginávamos que tínhamos. E eu imagino que muitos de vocês já devem ter tido esta experiência de, perante um desafio, darem por vocês a encontrarem uma força, encontrarem recursos, encontrarem possibilidades que nem sabiam que tinham. Quando referimos, por exemplo, a culpa, porquê? Porque é que nós estamos a assumir uma determinada responsabilidade em relação a alguma coisa? O que é que nós gostaríamos de ter feito de diferente? O que é que será que nós podemos até sentir que podemos ainda fazer para remediar a situação? Porque, efetivamente, nós podemos ter feito algo que magoou alguém e depois, em consciência, mais tarde, assumirmos esta responsabilidade. Agora, uma coisa, e para mim é muito distinto, é nós assumirmos a responsabilidade por aquilo que fizemos e que nós gostaríamos de ter feito de forma diferente. E aqui eu diria que talvez seja interessante procurarmos a pessoa em causa, procurarmos a pessoa em questão, se sentirmos que é isso que é importante ser feito, para resolver, para esclarecer, para pedirmos desculpa, para dizermos que lamentamos por uma determinada situação. E até aqui tudo bem, todos nós iremos cometer erros, entre aspas, iremos fazer coisas que se calhar um dia mais tarde, quando olhamos, diríamos que gostaríamos de não ter feito aquilo, e até aí acho que está tudo perfeito. Isso mostra também o nosso próprio processo de evolução de consciência e o quanto vamos olhando para as coisas de uma forma distinta ao longo do tempo.
Outra coisa é aquela culpa, e é muitas vezes isso que eu noto que acontece connosco, é esta culpa que não nos leva a lado nenhum. É aquele lamento, ai, porque eu não devia ter feito isto, ai, porque eu não devia ter feito aquilo, ai, porque eu errei nisto, ai, porque eu sou horrível nisto, ai, porque... E isto é uma inutilidade, porque realmente não nos leva a lado nenhum. É quase como eu estar sentada numa cadeira de baloiço e estou ali entretida, mas eu não vou a lado nenhum. Então, quando nós verificarmos que estamos presos a remoer nestes sentimentos de culpa que não nos levam a lado nenhum, aqui eu diria que é importante vermos aquilo que eu falei no passo anterior, que é, ok, eu estou a sentir-me culpada por isto, há alguma coisa objetivamente que eu pudesse ter feito diferente, então aqui fazermos todos os passos anteriores. Se realmente não houver nada que nós sentimos que pudéssemos ter feito diferente e realmente lamentamos porque lamentamos as consequências que aquela situação teve, aqui eu diria que é bom nós ativarmos também a nossa lucidez e a nossa consciência e percebermos que se aquilo foi o melhor que nós podíamos ter feito e se mesmo assim surgiram consequências que nós não gostamos tanto ou que não apreciamos tanto ou que gostaríamos que não tivessem acontecido, aqui é bom soltarmos esta ideia de nos desapegarmos das tais consequências e dos tais resultados das nossas ações, porque de facto há coisas que estão, já para não dizer tudo, mas aí entrávamos num tema bastante complexo, mas há coisas que estão completamente fora do nosso alcance e coisas que estão completamente fora da nossa capacidade de prever. Então, entender que se aquilo aconteceu, talvez aquilo tivesse mesmo sido melhor. Vamos imaginar que houve uma situação que aconteceu e que levou a um grande afastamento ou uma perda de uma relação que fosse muito importante para nós. Aqui talvez seja interessante pensarmos, ou pelo menos colocarmos a possibilidade, ok, se aquilo aconteceu, eu posso até não compreender ainda, mas talvez aquilo fosse o melhor. Aliás, há muitas coisas que só passado muito tempo é que nós temos a capacidade de perceber porque é que aconteceram exatamente como aconteceram. Então, enquanto nós não estamos a conseguir, se já tentamos ter esta visão superior em relação à situação e mesmo assim não conseguimos, mesmo assim não estamos a conseguir entender porque é que uma determinada situação, uma determinada circunstância se manifestou na nossa vida, aqui talvez seja interessante percebermos que, ok, eu posso não saber agora, mas em algum momento isto há de fazer sentido para mim. Por isso, se foi isto que aconteceu, talvez, eu não estou a dizer que tenhamos que assumir sempre isto, mas pelo menos colocarmos a possibilidade de que talvez aquilo efetivamente tenha sido a coisa certa, ou a coisa melhor para nós, para a outra pessoa, ou para todas as pessoas envolvidas, a curto, médio ou longo prazo, ok? Aqui a Sara fala também dos rancores. Aqui, quando falamos dos rancores, é um bocadinho a mesma coisa, mas ao contrário. Então, não é que nós nos sentamos culpados em relação a algo que nós tínhamos feito, porque aqui talvez estejamos a assumir uma responsabilidade que às vezes até não precisamos de assumir, mas isso, enfim, são temas para outras conversas. Com o rancor, nós estamos de alguma forma a sentir-nos vítimas de uma circunstância, a achar que a outra pessoa ou que outras pessoas têm a culpa por algo que nós estamos a sentir e achar que essas pessoas são as responsáveis por aquilo que nós estamos a sentir. E ficamos com este rancor ou com esta raiva ou com este ódio. Aqui eu gostava de lançar novamente esta ideia de pensarmos porque que será que aquilo aconteceu? Será que nós a algum nível estamos a crescer ou crescemos com aquela situação? Ou através daquela situação? Ou através daquela pessoa? Ou através daquele desafio? Porque às vezes é nas situações mais desafiantes que nós desenvolvemos as qualidades mais espetaculares da nossa vida. Não é? Em quantas coisas nós crescemos precisamente por termos passado por situações desafiantes? Quanto é que isto não permitiu a abertura da nossa visão, desculpem? Quanto é que isto não permitiu termos uma humildade maior em relação aos processos de vida e percebermos que às vezes simplesmente nós não conseguimos controlar o que está lá fora. Então, quando nós estamos a sentir um rancor, e eu gostaria aqui de acrescentar também esta ideia de que se estamos a sentir rancor, é um peso que nós estamos a colocar no nosso coração, é um peso que nós estamos a carregar na nossa mochila, somos nós que estamos a levar aquilo connosco para todo lado. E aqui esta ideia de soltar
tem, para mim, não só a ver com as pessoas envolvidas na situação, mas também com a nossa libertação destes pesos do passado ou destes pesos em relação a situações que vivemos no nosso passado ou com determinadas pessoas que nos mantêm às vezes aprisionados em estados emocionais que, em boa verdade, nós gostamos muito pouco. Não é? E vocês hão de notar com certeza na vossa vida que às vezes parece que quanto piores nos sentimos, mais coisas negativas acabam por acontecer na nossa vida. E quando nós começamos a perceber isto, começamos a abrir-nos, pelo menos para notar esta ligação que existe entre como é que eu me estou a sentir e como é que as coisas acontecem na minha vida. Como é que eu estou comigo e como é que as coisas acontecem na minha vida. É um bocadinho como as lentes que nós estamos a usar para olhar para o mundo lá fora. Quando nós estamos com o nosso coração amargurado, cheio de rancores, cheios de raiva, é muito mais fácil quando olhamos lá para fora vermos tudo negativo. Então começarmos a limpar estes filtros, começarmos a fazer este processo de deixar ir, pode ser útil, por exemplo, aqui nestas situações, escrevermos cartas, não digo que sejam cartas para entregar às pessoas, provavelmente isso não será o mais indicado. Cartas onde nós fazemos este processo quase de libertação em relação a tudo o que sentimos naquela situação. Podemos falar para o nosso telemóvel e imaginar que estamos a ter uma conversa com aquela pessoa. Acima de tudo, pensar o que é que eu preciso de libertar em relação a esta pessoa, a esta situação que continua a pesar-me. Ok? Depois de fazer este processo de libertação, talvez seja muito mais fácil eu olhar para aquela situação e perceber qual a aprendizagem, qual a lição, o que é que eu posso retirar dali? Quanto é que aquela situação, no fundo, serviu ou está a servir o propósito do meu crescimento pessoal e da minha evolução? Espero ter deixado aqui algumas dicas que possam ser relevantes. Se houverem outras questões que sejam levantadas no decorrer deste vídeo, estejam à vontade, deixem as questões ou partilhem o que é que sentirem ao ouvir este vídeo nos comentários. Deixem o vosso gosto, partilhem este vídeo, subscrevam o canal, façam aquilo que vocês sentirem que sejam gestos simples, extremamente simples, mas que ajudem estas mensagens a chegar a cada vez mais pessoas. Desde já eu expresso a minha gratidão. Até ao próximo vídeo. Obrigada.